Amados, hoje eu quero falar sobre as manifestações da fé. A fé, para mim, é um ponto na Bíblia que eu admiro bastante. Tem um material aí, que eu mandei acho que eu mandei pro Daniel. Oi? Mas não tenho como mandar agora. Existe na Bíblia, irmãos, algo que me intriga bastante, certo? É a fé. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a nossa história, a Bíblia ela fala muito de fé. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, né? Pela graça, mediante a fé. Então, a fé é algo que ela é presente e ela tem que ser presente em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós entendemos o que é fé de forma errada. As pessoas, elas têm crença na fé, elas têm crença em fé, elas têm fé em coisas, em crenças, que não é a fé que Jesus está falando. Então, você não tem como você ter fé em São Francisco. Não tem. Não tem como você ter fé em Nossa Senhora. Não tem. Oi? Não tem como ter fé na nossa irmã Maria, né? Não tem. Você tem que ter fé em Jesus. A nossa fé é em Jesus Cristo. Não existe outro lugar que nós venhamos a ter fé. Pessoal, eu posso confiar na Maria. Se você acredita que você pode confiar em alguém que já morreu, ok, eu tenho que respeitar a sua opinião. Mas fé não é somente confiar. Fé, irmãos, é nós nos comportarmos, é um estilo de vida, é uma convicção, é uma forma de viver. Então, esses dias o Senhor trouxe para mim, no meu coração, uma reflexão a respeito do que é fé. E eu gostaria de compartilhar, né, com os irmãos um pouco sobre isso, que eu acredito que tem me ajudado na minha vida e acredito que vai ajudar na vida dos irmãos também, tá? Então eu queria pedir que você abrisse a Bíblia lá em Marcos capítulo 9, no versículo 17. Vamos começar em Marcos capítulo 9. Porque muitas vezes a nossa fé ela é muito ofendida, ela é muito atacada, irmãos. E quando a nossa fé ela é ofendida e atacada, nós nos prejudicamos em várias áreas da nossa vida. Então a gente acha que ter fé é só ter pensamento positivo, ter fé que vai dar certo, né? Fé em Deus, fé na vida, né? Como diz aquela música, mas não é bem assim. Vamos lá, diz assim, ó. E no meio da multidão, aqui Jesus, vamos ler a partir do versículo 14, tá? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança por terra, e espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o que tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: sim, o Senhor pode. Tudo é possível ao que crê. E deram-lhe imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, de repente o espírito imundo dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que você saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos entraram com ele
Porque nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Algumas traduções têm jejum e oração, né? Então, amados, aqui Jesus, ele presencia, né, realmente um momento de, eu acredito que não foi somente uma convulsão, mas foi realmente um momento de uma possessão demoníaca, né? De certa forma, havia um espírito imundo na vida daquele jovem. Quantas pessoas já presenciaram isso aqui? Uma pessoa possessa. Então, eu já presenciei várias vezes, né? Inclusive, o demônio ajudou para que eu não é que ele ajudou, né? Mas ele colaborou para que eu não fosse ateu, né? Porque um momento da minha vida, quando eu fui duvidar da existência de Deus, eu lembrei do dia que tinha um cara endemoniado e no nome de Jesus ele saiu. E eu pensei, rapaz, se existe um Deus que faz um demônio, se eu sei que eu estou vendo esse cara endemoniado e no nome de Jesus esse cara saiu, então é porque Jesus realmente existe, né? E é vivo. Então, irmãos, aqui Jesus ele presencia, Jesus ele participa ali no momento de uma pessoa extremamente possessa ali pelo diabo. E aqui tem algumas coisas interessantes, e é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é a fé que faz acontecer, né? O que é essa fé que faz acontecer? Irmãos, é uma fé prática. Nós precisamos de uma coisa, nós pedimos ao Senhor e ele acontece. Você está doente, Senhor, estou enfermo, preciso que o Senhor me ajude. Senhor, faz isso por mim. Então, o Senhor vai lá e faz. Uma fé prática. Quando nós sabemos, quando nós pedimos algo para o Senhor, quando nós pedimos que Ele realize algo em nossa vida, e o Senhor vai e realiza. Nós precisamos da atuação, eu já estou no segundo, Esther. Nós precisamos da atuação dessa fé em nossas vidas. Ou seja, a fé que faz acontecer. Então aqui esse homem, ele está ali passando, e o seu filho está sofrendo, e ele vê o Senhor Jesus Cristo, e ele diz: Senhor, eu preciso que você cure o meu filho. Só que aqui nós temos algumas coisas que acontecem com esse homem, que também acontecem com nós, que muitas vezes nos impede de orar e as coisas acontecer. Quantas pessoas aqui já oraram algo a Deus e aconteceu? Pode ser sério, irmãos. Amém? Eu pedi a Deus e algo aconteceu, legal. Mas quantas vezes também a gente já pediu ao Senhor e não aconteceu? Um bocado de vez também, né? Então, irmãos, por que muitas vezes isso acontece? Primeiro ponto, a gente tem que entender que nem tudo que a gente pedir para Deus, Ele vai fazer. E graças a Deus por isso, né? Porque senão muita coisa ruim teria acontecido. Porque é cada pedido que a gente faz, né? Então, só que eu creio que muitas vezes nós deixamos de experimentar coisas em Deus porque nós estamos deficientes nessa fé de que Deus pode fazer acontecer. A fé que faz acontecer, tá? Primeiro ponto, irmãos, que a gente tem que entender é que Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Não é somente acreditar que Deus cura. Eu acredito que Deus cura. Não é somente chegar, o pastor Roberto, ele esteve aqui na quinta-feira, e o pastor Roberto contou testemunhos maravilhosos. Quem estava nesse culto aqui, irmãos? Foi muito bom, né? Foi maravilhoso aquele culto. Eu amo ver as pregações do pastor Roberto. E ele contou coisas, ele falou de coisas que o Senhor fez na vida dele. Foram coisas impactantes. Esses dias a minha mãe estava me contando sobre o filho de... Na verdade, ela é irmã do pastor Roberto, a irmã Carminha, que é casada com o pastor Basílio, lá em Campinas. E o filho dela, com 12 anos, foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Na hipólise, sei lá como é o nome, uma coisa aqui que tem na cabeça. E estava causando deformidades nos dedos da mão dele. Então, a igreja foram no médico... o médico diagnosticou o tumor e marcou a cirurgia, mas a igreja começou a orar. Um dia antes da cirurgia, eles foram para a igreja, todo mundo começou a orar pelaquela criança de 12 anos, o pastor Estevão, inclusive eu o conheci lá em Campinas, e oraram por ele, foram para a cirurgia. Quando chegaram, o médico disse: olha, antes de nós operarmos, nós precisamos fazer uma nova ressonância, né? É um novo exame lá. Oi?
tomografia. A gente precisa fazer uma nova tomografia na cabeça do seu filho, para eu saber onde é que está o tumor e tudo mais. Quando o médico tirou, um médico descrente, no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e ele, olha, se você crê em Deus, isso aqui é um milagre, porque não tem mais tumor aqui. Então, mandaram o menino de volta para casa, não voltou para casa, foi brincar de bola, né? Então, isso é o que, irmãos? Foi um milagre, uma fé. Então, a gente acredita nisso? Eu acredito, eu tenho certeza que praticamente todos os irmãos acreditam nisso. Mas será que nós acreditamos que isso pode acontecer na nossa vida? Será que nós de verdade acreditamos que nós estivermos passando por uma situação dessa e nós orarmos ao Senhor, o Senhor vai fazer? Será que de verdade nós acreditamos nisso? Amém, temos que crer. Mas muitas vezes as nossas ações, elas dizem o quê? Elas dizem diferente. Por quê? Porque quando nós passamos por situação assim, nós não lembramos de clamar ao Senhor. A gente se desespera. A gente acredita que se o pastor orar, acontece. Se a irmã Rosane, se a presbítera Rosane orar, acontece. Mas nós não acreditamos que se nós orarmos, acontece. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos deficientes nessa manifestação de fé. A fé que faz acontecer. Quais são os empecilhos? A gente vê aqui, irmãos, que esse homem, ele vai até Deus, e ele diz assim, ó. Mas no versículo 22, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Aí Jesus diz, se pode, tudo é possível ao que crê. Irmãos, esse homem, ele recorre a Jesus, o quê? Como uma possibilidade. Ele vai para Jesus assim, ó, Jesus, você tem a possibilidade a possibilidade de fazer. Irmãos, Jesus não é uma possibilidade. Jesus é. Ele pode. E nós temos que ter isso em mente. Ah, Pedro, pronto, quando eu vou orar agora tem que acontecer, né? Estou cansado, estou com dor de cabeça, sai dor de cabeça. Não, irmãos, eu sei que vai ter momentos do sim, vai ter momentos do não. Vai ter momentos que Deus vai fazer, vai ter momentos que Deus não vai fazer. Mas o que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, é uma convicção. Deus pode. Não importa a circunstância que você esteja passando pela sua vida. Não importa o desafio que você tem na sua vida. Você tem que ter uma convicção. Deus pode fazer qualquer coisa. E Ele pode fazer o impossível na sua vida. Nós temos que, e foi esse o problema desse homem aqui. Ele chegou para Deus e disse assim, Jesus, se você puder, sabe, é como a gente está passando por um problema, a gente vai falar, rapaz, eu vou aqui para Jesus, porque vai que dá certo. Não, irmãos, Jesus não é um vai que dá certo, Jesus é Deus. É Ele quem resolve, é Ele quem faz. O segundo ponto é quando Jesus questiona esses homens, e Ele fala o quê? Ele diz, olha, esse tipo de demônio aí vocês não conseguiram expulsar, porque ele só sai por meio de oração e jejum. Aqui nós entendemos sobre a nossa intimidade com Deus. Muitas vezes nós não alcançamos coisas em Deus, porque nós não temos experiência, nós não temos experiências com o Senhor. Eu sou casado e eu tenho inúmeras experiências de vida com a minha esposa, mesmo a gente está há 8 anos namorando e há 4 anos casados. Então a gente já viveu algumas coisas, vamos viver muitas outras coisas, mas nós temos várias experiências, situações na vida que a gente já estamos caliçados. A gente está aí preparando essa conferência, né? Na primeira conferência que a gente preparou, a gente foi lá bonitinho, de cara aberta, né, irmão? Apanhamos que só, batemos o carro, a menina quebrou a cabeça, quebrou o vidro de carro com a cabeça, era levante do diabo, tudo que era canto. Quando foi na segunda conferência, a gente já foi, né, armado, né? De guarda aqui, ó. Por isso que os jovens estão jejuando, irmãos. Por que você acha que a gente está jejuando? Por que vocês acham que a gente tem um grupo de intercessão? Porque a gente sabe que quando nós estamos fazendo essas coisas, o diabo se levanta. Quando nós estamos fazendo essas coisas, o inimigo ataca, irmãos. Aí ataca o casamento. Opa, peraí. Esse sentimento aqui, essa ação aqui,
isso que eu estou sentindo talvez é um ataque do inimigo. Então a gente tem que estar o quê? Em consagração, porque experiência, a gente aprendeu a trabalhar com o Senhor vai nos ensinando. Então existem muitas pessoas que elas não têm o quê? Experiência com Deus. Eu lembro que certa vez eu estava na frente da minha casa, um dia, e o meu portão, a Milena ela bateu com o carro no portão, e o portão saiu do trilho, e quebrou a rodana embaixo, né, do portão. Irmãos, eu passei o dia todo para colocar esse portão, bati tanto com a minha perna no portão para encaixar, que eu fiquei com a perna roxa, e nada dava certo desse portão. E eu, misericórdia, a gente teve uma noite que a gente dormiu praticamente com o portão aberto, só encostado. E aí, eu me lembro que teve um momento que eu disse assim: Senhor, é o seguinte, eu preciso de um milagre. Eu preciso que esse portão se ajeite. Irmãos, imediatamente eu baixei, mexi aqui, botei a mão na roda e consegui botar o portão no trilho. Questão de segundos. Eu, glória a Deus. Passou-se o tempo, certo dia, foi no último culto jovem, estava em casa preparando a mensagem. O Eugênio chegou lá em casa para deixar a chave. Quando a menina abriu o portão saiu do trilho. Aí eu, meu Deus, de novo. Agora eu estou aqui preparando a mensagem, em consagração para o culto jovem, já, mais tarde. E eu, irmão, e a peia começou de novo. E eu, vou fazer a mesma coisa que eu fiz da vez passada. Agora eu aprendi, quem disse dá certo de novo? Dá certo não, irmãos. E eu lá embaixo mexia, tacava o dedo, e com a cara no chão, e no sol frio de Sobral, meu dia ali, com a cara no chão, empurrando e nada. Aí eu me levantei e disse assim: Senhor, eu sei que isso aqui é o cão atentando. Eu estou sentado lá no meu birô, preparando a mensagem, em oração, e esse negócio sai do trilho. Ou o Eugênio estava em pecado, estava carregado, e tirou esse portão daqui. Tinha uma probabilidade, né, Alexandre? Ou é um levante do inimigo pesado aqui. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu disse desse Senhor, eu já entendi que isso aqui, esse portão tem um negócio aqui, só é no sobrenatural. Irmão, chegou um cara. E ele, posso lhe ajudar? Eu posso, só porque isso aqui, uma vez eu fiz assim. Aí ele, tudo bem, deixa eu ver aqui. Irmãos, ele fez exatamente a mesma coisa que eu fiz da vez passada. O portão entrou no lugar. Eu olhei assim: você é um anjo. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. E o portão ficou de novo. Porque, irmãos, já teve vez de eu ter situações de eu clamar a Deus e não aconteceu o que eu clamei. Mas naquele momento eu sabia. Eu lembrei da vez que aconteceu e eu disse: rapaz, isso aqui é espiritual. Eu vou clamar ao Senhor. E o que é que o Senhor fez? Resolveu. Então é isso aqui que Deus está nos ensinando. É sobre nós termos o que é experiências com Deus. Nós conhecemos Deus. Nós sabemos quando Ele vai agir. A gente está passando por uma situação e às vezes a gente ora ao Senhor. A gente nem ora ao Senhor. A gente não coloca Deus no negócio. E aí nós não conseguimos o que, irmãos? Ter resultados. Uma vez, eu vi um pastor ensinando que ele dizendo assim: pastor, quando é que eu sei que é Deus que está mandando eu falar para uma pessoa? Ele disse assim: você vai ter que falar todas as vezes que você sentir de falar. Quando Deus se incomoda no meu coração para eu falar para uma pessoa, eu disse: olha, Deus colocou isso no meu coração, então você julgue em Deus isso que eu estou lhe dizendo. Vai ter vezes que vão ser coisas da minha mente, mas vai ter vezes que vai ser coisas que vai vir do Senhor. Tem como eu saber? Não. Mas no decorrer dessa experiência, toda vida que vir algo no meu coração, que eu for trazendo para alguém, o que é que acontece? Nós vamos tendo o quê? Experiências com Deus. Nós vamos saber quando é Deus, nós vamos saber quando é a nossa mente, nós vamos saber quando é o nosso coração. Mas nós precisamos ter o quê, irmãos? Intimidade com o Senhor. Então, muitas vezes nós estamos deixando de experimentar uma fé que faz acontecer. Os milagres que o pastor Roberto contou aqui, quantos de nós também não queremos falar sobre isso, poder testemunhar dessa forma? Coisa incrível, né? Um carro andar sem gasolina, irmãos, né? A questão lá das passagens. Então, mas o que é que nós precisamos fazer? Irmão, coloque Deus em prática. Comece em tudo, teste a sua fé, bote a sua fé para trabalhar. Está passando por uma situação, está enfermo, Senhor, me cura, Deus, em nome de Jesus, estou passando por isso. Senhor, eu estou passando por isso. Me cura, Senhor. Não curou, amém, segue o jogo. Vai tomar o remédio, mas antes tenta a fé. Até que vai ter momentos que você vai começar a experimentar o Senhor agir. Então, se você puder gravar essas duas coisas. A outra coisa é a situação desse homem. Ele não tinha fé suficiente.
Sabia que às vezes nós não temos fé suficiente? Às vezes nós não temos fé suficiente. Pedro, como é que eu faço para ter mais fé? Faz o que esse homem fez. Ele pediu ao Senhor mais fé. Ele disse, ao que Jesus respondeu, se pode, tudo posso, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ele pediu ao Senhor mais fé. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, olha, o fulano orou e aconteceu tal coisa, eu orei e não aconteceu. Então, Senhor, eu estou com pouca fé, aumenta a minha fé. Vamos pedir ao Senhor, Deus, eu quero mais fé. Situações na vida que a gente está desesperado, que a gente não... Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Isso, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 1 ao 10. E aqui nós temos um exemplo de um homem completamente diferente desse daqui. Um centurião, um cara que tinha uma fé que fazia acontecer e uma fé que fez acontecer. Capítulo 7, Lucas 7. Lucas 7. Vamos ver aqui a parte do versículo 4. E estes, se aproximando de Jesus, lhe disse com insistência, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse, eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha aqui, o cara era um centurião, ele não era judeu, o centurião era um soldado romano que ajudava os judeus lá, o povo gostava dele. E aí ele mandou uns amigos irem falar com Jesus e disse, Jesus, cura o meu servo. Quando Jesus estava indo para lá, ele disse, olha, diga para Jesus que eu não sou digno de tê-lo em minha casa. E diga para ele que se ele disser uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu, assim como ele, também tenho homens sob o meu comando, e eu creio que ele tem anjos, de alguma forma ele creu assim, que ele pode dar uma ordem e meu servo ser curado. E Jesus se admirou com a fé daquele homem. Disse, pois diga lá que ele foi curado. Sabe por que Jesus se admirou? Porque quando nós olhamos o ministério de cura de Jesus até aqui, irmãos, todas as pessoas que Jesus curava, como é que era? O Senhor ia até elas e impunha as mãos. Ou então as pessoas iam lá até Jesus e colocavam a mão. Jesus estava passando, e aí o cego Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus vai lá, coloca a mão sobre os cegos. Então, pelo menos eu não lembro na Bíblia, pelo menos até esse momento, de alguém que tenha sido curado, simplesmente mandando um recado para Jesus. Então esse homem não viu, não tinha um exemplo, não tinha uma situação, não tinha uma experiência que ele pudesse ter como base do que Jesus podia fazer. E ele creu. Isso daqui, irmãos, ele impressionou Jesus. Olha que interessante. Jesus sabia que ele poderia curar só com uma palavra, não sabia? Jesus sabia que ele disse assim, olha, diga, ele poderia ter feito isso com todo mundo, diga o fulano lá que ele está curado. Mas por que é que Jesus não fez isso com as outras pessoas? Por que é que Jesus realmente se deu o trabalho de impor as mãos sobre as pessoas? Sabe por quê, amados? Porque nós andamos de acordo com a fé que temos. Nós desfrutamos na medida da fé que disponibilizamos ao Senhor.
Esse homem, ele desfrutou de uma bênção muito maior, por quê? Porque ele tinha uma fé maior. Ele realmente, de alguma forma, ele compreendeu que Jesus poderia curar o seu servo sem nem precisar tocar nele, sem nunca ter visto Jesus fazer aquilo, sem nunca ter visto outra pessoa fazer um milagre aquele homem creu. E aquilo impressionou o Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, como eu disse, tem o sim e tem o não de Deus. Existem várias situações em nossas vidas, mas eu imagino assim, irmãos, no reino espiritual, nas nossas dimensões, que existem coisas disponibilizadas por Deus para nós, que muitas vezes nós deixamos de acessar por falta de fé. Que muitas vezes nós deixamos de conseguir por falta de fé. Sabe, tem coisa que Deus diz, ó, isso eu não quero que você tenha. Mas tem coisa que Deus quer que nós tenhamos. Tem coisa que Deus quer que nós vivemos, mas nós não vivemos porque nós não temos fé suficiente. Porque nós não invertimos na nossa fé. Porque por mais que a gente diga, eu acredito em todos os milagres que me contam sobre Jesus. Eu creio que Jesus pode fazer. Mas quando vem para nós, irmãos, quando uma bola cai no nosso pé, nós achamos que para nós não dá certo. A gente acredita na história dos outros, mas na nossa a gente não acredita. Eu me lembro, irmãos, que eu orava pela minha esposa, eu dizia as características, Deus, eu quero uma mulher, não sou racista, né, mas eu disse, Deus, eu quero uma mulher branca do cabelo preto. Eu dizia desse jeito. Eu quero uma mulher branquinha do cabelo preto, Jesus. Eu dizia, Jesus, eu quero também uma mulher que ela não tenha se apaixonado por ninguém. Eu não quero que na vida dela tenha tido um outro amor. Eu quero ser o único amor da vida dela. Eu quero ser o mais importante. Do jeito que eu orei, irmãos, aconteceu. Eu disse assim, mãe, não tem nenhuma mulher na igreja que eu queira namorar. Aí minha, pois ore a Deus para Deus mandar uma. E eu disse, Senhor, eu não quero namorar uma jovem de outra igreja. Eu quero namorar uma jovem da minha igreja. Eu quero ir para os acampamentos com ela. Eu quero ir para os cultos com ela. Eu quero estar na igreja sentado do lado dela. E não tem nenhuma na igreja que eu queira. Então, Senhor, manda para mim. Deus mandou, irmãos. Deus mandou. Por quê? Porque eu orei. Tinha algumas coisas que eu deveria ter orado para colocar também, que eu esqueci, né? Mas, glória a Deus. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E Deus mandou uma mulher exatamente da forma que eu pedi ao Senhor. E eu sou feliz ao Senhor. E eu não aceitei uma abaixo daquilo que eu tinha pedido a Deus. Estava sentado aqui, tocando teclado. Quando ela entrou bem ali, eu, Senhor, é ela. Eu até falei para o Renan, não sei se o Renan, aquela menina, eu sei quem é, a Milena. Tem que falar com a menina, macho. O Renan é mais, né? Chegou lá. Pai do Senhor, minha irmã. Aí eu fui atrás dele também, fez a mesma coisa, né? Pronto, irmãos. Parti para o ataque. Porque eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero assim, 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 Senhor. Não basta Deus mandar, né? Tem que até exigir, né? Não, você tem que fazer alguma coisa. Exatamente, não basta mandar, tem que ter atitude, né? Até, irmãos, até pela família eu orava, Deus, eu não quero uma sogra chata, Senhor. Oi? Eu dizia assim, Senhor, eu quero te pedir, Senhor. Eu disse assim, Senhor, que a minha mãe goste dela, irmãos, porque você quer ver a mãe não gostar do parceiro. Aí, irmão, Deus. A Esther namorou um menino que a minha mãe não gostava, ele tinha alergia a peixe. Eu nunca comi tanta peixe na minha vida. Era peixe manhã, tarde e noite. Não podia entrar nem na cozinha, um menino que se embolava todinho. Então eu dizia, Deus, eu quero uma pessoa que a minha mãe goste. Eu quero uma pessoa que eu me dê bem com a família dela. E o Senhor ouviu, irmãos. Então, eu acredito que isso estava o quê? Disponível no reino espiritual. E eu poderia ter deixado de alcançar se eu não tivesse tido fé suficiente que Deus podia fazer isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu quero motivar os irmãos aqui a desenvolver a sua fé. Você não sabe o que vai acontecer. Eu estou sendo aqui direto com os irmãos. Talvez eu possa estar errado, não sei, mas você não sabe até quanto o Senhor vai te dar, mas crê que Ele pode te dar tudo.
Crê que o Senhor pode fazer na sua vida. Não queira menos daquilo que você acredita que Deus pode te dar. Ah, é porque eu sou muito feia, eu sou muito feio. Não tem isso não, irmãos. Se você acha feio, peça uma pessoa bonita. O problema dela, ela orou pouco, né? Peça ao Senhor, seja feliz. Ah, eu quero um bom emprego, então peça ao Senhor um bom emprego. Eu quero um bom carro, peça um bom carro. Senhor, eu creio que o Senhor pode salvar o meu filho. Ah, Pedro, mas meu filho é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas o Senhor pode salvar, Ele salva. Não foi, Janaína? Não salvou? Chegamos na casa da Janaína, o Ângelo não olhava nem na minha cara. Você está bem, Ângelo? Bem. Posso orar? Pode. Então, o que eu fiz? Não, irmãos. Fui eu não, foi o Espírito Santo. O Ângelo tinha o cabelo bem aqui. No outro dia estava cortado, cabelo bonito, cheiroso, daqui a pouco está andando com namorada aí. Por quê, irmãos? Porque quem faz é o Senhor. Está orando, né, Janaína? As irmãs aí orem bastante também, viu? Então, irmãos, quem faz é o Senhor. Então, às vezes a gente tem que saber, a gente tem que ter essa fé que sabe que Deus pode fazer. Pedro, eu tenho uma fé pequena. Pois peça a Deus mais fé. Eu peço a Deus, eu quero ter mais fé, Senhor. Eu quero ter mais fé. Eu confesso que às vezes, irmãos, eu fico com medo nas atitudes. Às vezes, a gente está aqui na igreja mesmo, a gente vai fazer as coisas. Eu me lembro que ano passado, no final do ano passado, a gente fazendo uma reforma aqui na igreja. Irmãos, e o meu pai, Pedro, manda tanto dinheiro. Eu, eita, pai. Não, pai, mas tá o caixa. Pode mandar, vai dar certo, rapaz. E eu, Senhor Jesus, aí eu olhei assim o caixa, aí eu olhei para as contas do mês que vem da igreja. Eu disse, Jesus, eu fiz essa oração, irmãos. Jesus, eu precisando de um milagre. Irmãos, aí eu só vi o Pix chegando. Trum. Uma pessoa mandou uma oferta, a maior oferta que eu já tinha visto chegar nessa igreja, pelo menos no tempo que eu ajudo os meninos nas finanças. E aí eu olhei para aquilo dali e eu disse, meu Deus. Sabe, irmão, no dia 31, nos 45 segundos do tempo. E aí desde esse dia eu aprendi, irmão, nós temos que ter fé. Porque Deus, Ele manda conforme a gente faz. A gente quer ver o dinheiro sobrando para fazer. E Deus, Ele quer ver a gente fazendo para mandar o dinheiro. Um determinado pastor, em Nova York, ele estava querendo criar um centro chamado Desafio Jovem. Esse centro chamado Desafio Jovem era para curar jovens. Para do alcoolismo, curar jovens da heroína, isso na década de 70, lá nos Estados Unidos. E eles precisavam comprar uma casa que na época era $60 mil. Isso, $60 mil há uns anos atrás, hoje deve ser mais de $200 mil, não sei. E aí ele disse que tinha R$200 na conta. E aí a mulher dele disse, você está esperando o dinheiro cair para acreditar em Deus? Então que fé é essa que você precisa ter tudo que precisa para fazer acontecer, para depois confiar no Senhor? E aí ele começou a negociar o prédio de $65 mil com $200 na conta. Ele começou a negociar com $200, como se ele já tivesse o dinheiro. E eles conseguiram comprar. Precisava de uma parcela de $10 mil. Correr atrás, o dinheiro veio. Daqui a 15 dias precisa de mais dinheiro. Continuaram trabalhando, o dinheiro veio. E aí veio uma parcela de tanto, o dinheiro veio. Ele conta que tinha dia que eles acordavam de manhã, eles não tinham nada para comer. Eles pegavam todos os que estavam lá alojados no Desafio Jovem, levavam para a capela da casa e diziam, vamos orar para o Senhor mandar o dinheiro. O dinheiro do café. E eles oravam. E tinha dia que vinha só o dinheiro daquele dia. E no outro dia eles tinham que orar de novo para vir a provisão daquele dia. Isso é o que, irmãos? É dependência de Deus. Pode falar, irmão.
Olha aí. O Senhor faz isso. Então o Senhor pode fazer. O anjo colocou lá. Eu creio. Então a gente tem que ter essas convicções, irmãos. Porque o Senhor faz. Então, a irmã Rosane agora, agora não, desde esse dia ela sabe que Deus pode fazer isso. Pode ter dia que a senhora peça e não aconteça? Pode. Mas uma coisa ela sabe, que Deus pode fazer. E que Ele faz. Né? Irmãos, o segundo ponto que eu queria falar com vocês é a fé que nos sustenta. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Essa fé aqui, irmãos, ela é uma das mais desafiadoras que tem. Mateus capítulo 8, versículo 23. Às vezes nós experimentamos coisas incríveis do Senhor, nós vemos o Senhor fazer, a gente tem às vezes assim uma lista de coisas que o Senhor faz, mas mesmo assim, nós duvidamos. Não é verdade? A gente vê o que Deus faz, mas mesmo assim, a gente duvida. Vamos lá. A fé que nos sustenta. Diz assim: Jesus entrou no barco, versículo 23, e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui nós temos Jesus, Jesus está ali no barco com os discípulos. Esses caras viram milagres, esses caras viram Jesus fazer. Eu já vi alguns estudiosos que eles falam e relatam que eles relatam que esse fenômeno que acontece aqui, se eu não me engano, no Mar da Galileia, as ondas ficam tão agitadas, as ondas ficam tão violentas que dificilmente uma pessoa pode vencer isso daqui e sair com vida. Então, provavelmente, isso aqui eu estou vendo, foi um documentário que eu vi, um vídeo rápido que eu vi. Então, provavelmente, esses homens aqui com Jesus poderiam estar nessa situação. Eles estavam em uma situação tão terrível, as ondas estavam tão grandes, e eles vão lá acordar Jesus, clamando por Jesus para que Deus ajude. Eu sempre me perguntava, por que Jesus ficou chateado por eles clamarem por Ele? A gente não tem que clamar pelo Senhor? Mas a verdade aqui, irmãos, que o que incomoda Jesus é o medo que eles estavam. Era a angústia que eles estavam. É como se Jesus, rapaz, eu não estou aqui. Por que é que você está tão preocupado? Por que é que você está tão angustiado? Muitas vezes, meus amados, nós só conseguimos confiar em Jesus quando tudo está bem. É o que eu falei agora há pouco. Nós só conseguimos confiar, a gente só consiga, Deus está provendo, quando a gente vê a conta cheia, quando a gente vê a mesa farta. E aí a nossa fé não está em Jesus, isso não é confiar, isso não é fé. Isso é ter segurança numa situação. Se eu estou vendo a minha conta com dinheiro e eu estou tranquilo, isso eu estou tendo segurança na situação. Mas confiar é saber que o Deus que é por nós, irmãos, ter fé é saber que tem um Deus por nós. Que não importa a situação que nós iremos passar, o Senhor é por nós. O Senhor não vai nos desamparar. O Senhor não vai nos deixar na mão. É aquilo que fala o salmista, capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o bordão do teu cajado me consolam. Então o que é, irmãos? Aqui o salmista ele está em uma situação de terror. Aqui o salmista está numa situação de dificuldade. As coisas não estão dando certo. As coisas não estão colaborando para a vida dele. Mas qual é a situação dele? Ele está calmo. Ele está confiante. Por quê? Porque ele tem fé. E essa é a indignação de Jesus. Ele diz, homens de pequena fé.
Jesus aqui não está cobrando uma fé para fazer somente acontecer. Jesus ele está cobrando deles ali uma fé de confiar, de saber que o Senhor está com ele mesmo em meio àquela situação. E nós precisamos dessa fé em meio às dificuldades da vida, irmãos, porque nós passamos, infelizmente iremos passar por dificuldades. Nós iremos passar por situações na vida de terror. Nós iremos passar por situação da vida, na vida que a gente vai ficar apavorado. Mas nós temos que confiar no Senhor. Coisa que a minha mãe sempre dizia: tenha fé, meu filho. Temos que ter fé em Deus. Saber que Deus pode, que Deus vai fazer, que Deus nos prometeu coisas, o que, irmãos? Coisas incríveis. Que Deus tem palavras para nós, que Deus fez coisas por nós no nosso passado, e que por que é que Deus vai nos abandonar agora? Por que é que Deus vai nos deixar de lado agora? De vez em quando, irmãos, as coisas realmente ficam ruins, ficam. Mas nós precisamos ter fé em Jesus. E essa é a fé que nos sustenta. Então a primeira fé que você precisa ter, a fé que faz acontecer. Como a irmã Rosane falou, eu estava precisando do dinheiro, eu clamei ao Senhor e o anjo botou lá na ponta da calçada o dinheiro. Então é uma fé que faz acontecer. Você sabe que Deus está contigo. Deus, eu estou precisando de uma situação. Deus, Ele pode fazer. Ele vai fazer. E a outra é a fé que nos sustenta. Às vezes essa fé aqui, irmãos, que nos sustenta é aquela fé que a gente está clamando: Senhor, sabe aquele ditado que diz assim: quanto mais eu oro, mais a assombração aparece? Às vezes a gente está assim, né? Mas a gente sabe o quê? Que Deus cuida de nós, que o Senhor está conosco. Oi? Vou falar, irmão. Isso aí, irmãos, é o exemplo do centurião, né? É o exemplo do centurião. Tem gente que acha: eu não vou pedir isso aqui para Deus não, porque Deus não vai me dar, né? Mas o exemplo aqui, só para a gente achar graça, uma coisa que eu faço, irmãos, toda a vida. A gente foi na concessionária ver um carro para uma pessoa. Irmãos, eu tinha lá a Hilux cerada, a mais bonita. Eu entrei dentro daquele carro, eu disse: Jesus, um dia eu tenho esse carro, em nome de Jesus. Mas eu não tenho dinheiro nem para comprar o pneu da Hilux. Mas eu disse: Senhor, um dia eu vou ter. Sabe, irmãos, eu sei que a gente fala brincando, mas é um desejo do meu coração. É uma coisa que eu quero. E às vezes a gente pensa assim: eu não sou um médico, eu não sou um empresário, eu sou um pastor. E a gente sabe que na maioria das vezes o salário de um pastor não dá para comprar um carro daquele. Mas o meu Deus pode me dar. Meu Deus pode fazer. Eu entrei: Senhor, toda a vida que eu vejo um carro passando, eu estava deixando a Verônica na escola, e eu disse: olha, Verônica, o próximo carro do teu tio está ali parado. Só não vai ser dessa cor, que era vermelho, né? Vai ser uma cinza. Mas, irmãos, eu falo brincando, mas eu falo para valer. Senhor, eu quero um carro desse. Porque eu lembrei da fé do centurião, irmã Rosane, como você falou. Eu só vou orar a Deus quando eu estiver doente. Eu só vou orar a Deus quando eu estiver passando necessidade. Não, irmãos. O Senhor é um Deus que realiza os desejos do nosso coração. Realiza os nossos sonhos. Eu estou lendo um livro que ele fala muito sobre sonhos. E um dos sonhos assim, que Deus mais tem prazer em realizar é os sonhos que a gente sonha com Ele. E os sonhos que envolvem algo para o reino dele. E às vezes a gente fala: mas eu queria isso para mim, eu queria uma casa, eu queria um carro. E isso é só para mim, isso não diz respeito com o reino de Deus. Mas quando Deus ele realiza um sonho na nossa vida, imagina quantas pessoas ao nosso redor são inspiradas com aquele sonho. Algumas coisas que o Senhor realizou na minha vida que eram totalmente impossíveis para mim. Quem me conhece, quem acompanhou a minha história, sabe que era totalmente impossível para mim. E simplesmente de ter acontecido, de Deus ter feito, glorifica o nome de Deus. Exatamente. As pessoas sabem que para Larissa era totalmente impossível, mas para o Deus da Larissa era possível. E o Senhor fez, né? E Deus fez o quê, irmãos? Porque nos ama. O Senhor nos ama. Então a gente, às vezes, é uma questão também, irmão, de amor próprio.
Ah, Pedro, por que você está pregando isso? Mas eu estou pregando isso, sabe por quê? Uma vez eu vi um pastor falando, e esse pastor, ele foi até na Ágape lá em Fortaleza, ele disse assim, olha, sabe aquela... Deus o livre, acontece aqui uma situação, certo? De que alguém está passando, que alguém precisa de uma cirurgia de 50 mil reais. Quem aqui tem 50 mil reais para pagar uma cirurgia para um irmão? Poder tirar 50 mil. Mas imagine você ser uma pessoa próspera e rica e você ter esse dinheiro para pagar. É a parábola do bom samaritano. O bom samaritano viu o homem lá doente e o que é que ele fez? Ele pegou o cara, ele colocou o cara num animal, que era algo caro. Ele pagou as despesas médicas daquele rapaz. E ele ainda colocou ele o quê, irmãos? Num hotel. Eu sempre pedi a Deus um carro. Deus, eu quero um carro. Amo meu carro. Quantas vezes eu pego o meu carro e eu encho de gente, de jovem, vou deixar nos cantos. Já fui quase meia-noite lá para o Jatobá, deixar jovem lá. Aí eu faço isso, meu pai faz. Uma vez meu pai falou assim, Pedro, essa ruma de gente dentro do teu carro. Pai, eu comprei para isso. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa que Deus realizou o desejo do meu coração, mas por conta disso eu posso o quê? Eu posso abençoar pessoas. Nesses dias da conferência, eu estava conversando com a Ana Milena, se eu pudesse ter uma casa grande com ar-condicionado, num quarto de hóspede para poder hospedar os irmãos que vão vir. A gente não iria precisar gastar com o hotel. E a gente fica, tá bom a minha casinha, não sei o quê. Eu acho que Deus não quer dar isso para mim, irmãos. Nós podemos ser agentes. Sabe onde é que mora o erro? Sabe onde é que mora o erro? Aquele irmão que sai mais rápido que todo mundo para não dar carona para ninguém. Aquela pessoa que não libera a mão para ninguém. Ali o dinheiro é o Deus dela. Mas quando nós usamos de nossos recursos, de nossas bênçãos para colaborar com o reino, irmãos, aí nós nos tornamos mordomos do Senhor. E aí é um assunto para outras coisas. Mas os desejos do nosso coração, como falou a Larissa e a irmã Rosane, podem muito bem ser coisas que vão ajudar o próximo. Pode ser, quem assistiu aquele filme A Forja, né? Muito legal aquele filme, um cara rico, um cara próspero, que ajuda pessoas. Deu uma oportunidade para aquele irmão, deu uma oportunidade para aquela pessoa. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá o que? Ele dá semente para quem semeia. Então, a fé que nos sustenta, uma fé que nós podemos confiar no Senhor. Então, meu irmão, eu não sei pelo que você está passando. Pedro, eu estou passando por uma crise financeira. Pedro, eu estou passando por uma enfermidade. Confie no Senhor. O Senhor é contigo. Os irmãos sabem, essa sexta-feira passada, eu tive novamente uma crise horrível nas minhas costas. Eu travei no banho, a menina teve que me tirar do banho, me colocou em cima da cama, tomei remédio, não passou, não conseguia nem mexer os braços. E antes de tarde eu sentei e eu orei, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Eu fiquei, Senhor, eu sei que você pode me curar, eu sei que você está me ouvindo, me cura. E a dor não passou de jeito nenhum. Eu disse, Deus, eu não vou parar de orar até você me curar. Mas Deus não curou. E depois eu entendi em Deus porque é que Deus não me curou. Depois daqui a uns meses eu conto o testemunho completo para os irmãos. Mas eu precisei passar daquilo e mesmo recebi o laudo dos exames, veio um bocado de coisa, deu uma tristeza, mas eu confio no Senhor. Então, o Senhor pode fazer assim, fazer tudo sumir? Pode. Mas eu sei que Deus tem um propósito maior do que esse. E eu sei por que Deus não fez assim para tudo sumir. Só que a gente tem o quê? É confiar no Senhor. É o que eu digo lá na minha casa, para a Milena, a gente tem que confiar no Senhor. A gente não pode confiar em Deus, irmão, só quando a picanha tá cheirando na brasa, não. A gente não pode confiar em Deus só quando o tanque está cheio, não. A gente tem que, estou andando pelo vale da sombra da morte, amém, o Senhor é comigo. O seu cajado me consola.
Como o cantor Lázaro, saudoso, que Deus o tenha, cantor, estou passando pela prova dando glória a Deus, né? Então, a gente tem que aprender a amar o Senhor. Isso também é fé. Essa capacidade que nós temos de confiar em Deus em meio a situações difíceis é fé, irmãos. É prevalecer no Senhor. É saber que Deus é por nós. E o último ponto, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 13. A fé que nos salva. Sei que eu queria ter mais tempo para falar com os irmãos, mas eu sei que a gente tem que... Hebreus 8, 13. Não, irmãos, é 11. Hebreus 11, 13. Errei aqui, mas o Espírito Santo fez corrigir. Diz assim, aqui o autor de Hebreus, que eu acredito que é Paulo, ele vai narrar todas as experiências de fé de Abraão. Ele vai falar de a fé que Abraão teve de sair de sua casa, de sua terra, de sua parentela e confiar no Senhor. Que Sara teve fé que ia engravidar de um homem praticamente morto. Ele fala as coisas incríveis que Abraão realizou. E no versículo 13, ele diz assim: todos estes morreram na fé. Olha que profundo isso aqui, irmãos. Ó. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Olha que profundo isso daqui, gente. Esses homens morreram sem receber a promessa que eles creram. Abraão, o Senhor diz, sai de tua terra, sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei, que ele não sabia onde era. E ele morreu, ele estava procurando a pátria celestial, e ele morreu sem alcançar aquilo dali. Isso é fé? É, irmãos. Essa é a fé que nos salva. Esse é o ponto, irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe, quando nós somos tentados, afligidos pelo nosso pecado, sabe, quando nós somos completamente massacrados pelo desejo, pela vontade de nossa carne, e a gente diz, não, eu não vou fazer, eu não quero, eu não vou. O que acontece depois? A gente chega no céu? No outro dia a gente está no céu? Tá não, irmãos. No outro dia, irmãos, às vezes a gente demora para ficar bem, para poder se recuperar dos tabef, né? Mas aí no outro dia você tem que ir lá enfrentar tudo de novo, tem que ir para aquele patrão chato, tem que suportar aquilo, tem que orar, tem que jejuar para não cair. Mas por que nós persistimos? Por que nós resistimos ao pecado? Por que nós não nos deixamos ser levados ao pecado, irmãos? Porque nós temos o quê? Fé em Jesus. A fé que nos salva não é somente uma fé de acreditar em Jesus. Eu acredito em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. O diabo crê em Jesus também, irmãos. Então, a fé que nos salva não é somente acreditar em Jesus. Uma fé que nos salva é praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que Tiago vai dizer o quê? Que uma fé sem obras é morta. Por quê? Porque se eu não coloco em prática aquilo que Jesus me ensinou, então eu não estou tendo fé nele. Esse é o ponto da fé. O Senhor chega para mim e diz, olha, não adultere. E aí chega lá a endemoniada para o cara, toda sensual, oferecendo tudo para ele. Ele vai dizer não, mas quando ele disser não para ela, ele vai chegar em casa, a mulher dele ainda vai estar com a cara emburrada. A mulher dele ainda vai estar estressando ele, ainda não vai querer conversar com ele. Ele não vai receber o céu quando chegar em casa. Mas por que é que ele não vai ceder à tentação? Por que é que ele não vai ceder ao adultério? Porque ele confia naquilo que Deus prometeu.
Então, irmãos, essa é a fé que nos salva. Essa é a promessa de Abraão. Abraão abriu mão de coisas. A Sara abriu mão de coisas. Jacó abriu mão de coisas. Isaac abriu mão de coisas. Mas por quê? No outro dia eles receberam o céu? Não, eles tiveram que continuar na terra. Mas eles confiaram naquilo que o Senhor Deus nos pediu. Eles confiaram naquilo que o Senhor Deus tinha prometido. Então, irmãos, o Evangelho, ele nos promete algo. O Evangelho, o Senhor disse, olha, arrependei-vos. Por quê? Porque o reino está próximo. Se arrependam, mude a forma que vocês vivem, passem a viver de acordo com o Senhor, porque o reino está próximo. Amém, eu creio que o reino está próximo. Isso não é fé. Fé é dizer, Senhor, o Senhor disse, não mate, não adultere, não roube, não minta, faça isso, faça isso. E aí nós caminhamos de acordo nisso. Nós caminhamos de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é a fé que nos salva. Confiar no Senhor, viver uma vida de acordo com Deus mesmo. Gente, quem aqui já foi arrebatado ao terceiro céu? Quem aqui já viu o céu? Quem aqui um anjo te levou para a cidade celestial? Ninguém. Ninguém ainda. E por que nós continuamos fiel a Deus? Por que nós continuamos obedientes a Ele? Por que nós continuamos nos santificando e nos livrando e fugindo com a ajuda do Espírito Santo, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo? Por quê? Porque nós temos fé. Essa é a fé que nos salva. E é essa fé que nós precisamos colocar em prática. E já para a gente finalizar rapidinho, lá em Tiago capítulo 2 diz assim, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial, ao que está valendo com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Pedro, quando eu li isso aqui, eu pensei, o que é que isso tem a ver com fé? Tiago está dizendo assim, meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo e tratar uma pessoa diferente. Eu preciso de fé para tratar uma pessoa bem ou mal? Eu preciso de fé para isso? O que é que isso tem a ver com fé? Irmãos, isso aqui é exatamente um estilo de vida. Ele está dizendo assim, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agir dessa forma. Por quê? Porque ter fé em Jesus é agir de acordo com o que Ele nos ensinou a viver. Porque a partir do momento que eu digo que tenho fé em Jesus e eu não ajo de acordo com o que Ele me ensinou, eu não tenho fé em Jesus não, eu não confio nele. Eu estou vivendo do meu jeito, eu estou vivendo as coisas do jeito que eu quero. Mas Pedro andava e abrir mão disso. Pedro, é tão difícil abrir mão disso. Pedro, é tão difícil abrir mão dessa amizade, é tão difícil abrir mão desse relacionamento, é tão difícil abrir mão desse emprego, é tão difícil abrir mão disso, vai me doer tanto, vai me fazer tanta falta, mas porque eu confio naquilo que Jesus me prometeu, porque eu sei que o meu Redentor vive, que Ele ressuscitou no terceiro dia, porque eu sei que Jesus voltará, porque eu sei que um dia Ele vai me levar, vai me cuidar de mim, Ele vai enxugar do meu olho toda lágrima, porque eu sei disso, eu obedeço, porque eu ando em fé. Essa é a fé que nos salva, é confiar em Jesus. O que foi que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurado aqueles o quê? Que não viram, mas creram. Então o que é que nos sustenta aqui, irmãos? É fé. Obedeça ao Senhor, peça mais fé ao Senhor. Eu era jovem, eu tinha um jogo que eu amava jogar, aquele jogo de videogame. Só que o jogo, irmãos, era um jogo que a gente fazia tudo de errado no jogo. Mas eu amava jogar aquele jogo. E toda a vida que eu jogava aquele jogo, eu ficava carnalzinho. E eu disse, Jesus, Senhor, eu vou me desfazer do jogo, né? Eu disse, Jesus, eu sei que eu não estou pecando em jogar. Eu sei que não é proibido eu jogar.
mas o Senhor está mandando, né? Eu estou sentindo, então por amor a Ti. Eu peguei assim o jogo, mas eu rebolei assim, meio do mato. Não tinha nem como eu pegar mais, eu rebolei o jogo assim. De vez em quando, rapaz, eu podia comprar o jogo de novo. Eu disse, menina, não podia comprar aquele jogo de novo. Como é que pode, rapaz? Tu não se libertou? Como foi o exemplo lá do filme, né? O que é que você pode deixar? Né? Algumas pessoas talvez possa ser a Coca-Cola, né? A Pepsi. A mamãe que falou, viu, pai? Pode ser o açúcar. Não é proibido, irmãos, mas nos domina. Por que a gente faz isso? Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente faz isso por amor ao Senhor, porque nós confiamos na recompensa, nós confiamos naquilo que Ele nos prometeu. Essa é a fé que nos salva. Quando nós andamos na esperança daquilo, é a esperança daquilo que não vemos ainda, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Então eu queria pedir, te convidar a você andar nessa medida de fé. Uma fé que faz acontecer, irmãos. Creia que o Senhor é contigo, que Ele cuida de ti. Não importa a situação. Está precisando de alguma coisa, Senhor, clame ao Senhor. Está precisando de um auxílio. Uma fé que Deus faz, está enfermo, clame ao Senhor. É uma fé que faz acontecer. A segunda fé, irmãos, a segunda manifestação é uma fé, daquela fé que você tem que confiar em Deus em meio às tribulações. Está passando pelo vale da sombra da morte, está tudo difícil, é só tapa no pé do ouvido, é só ladeira abaixo, está no fundo do poço. Confia no Senhor, porque Ele é contigo. Não se desespera. Saiba que o Deus que fez no passado vai fazer agora e vai fazer no futuro. O Senhor vai te livrar, o Senhor não vai te abandonar. E fixe a sua vida na fé que te salva. Crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Segue os caminhos dEle. Obedece os caminhos do Senhor. Paga o preço que for necessário. Diz o não que for preciso dizer. Ande da forma que for preciso andar. Abra mão do que for preciso abrir. Por quê? Porque você anda em fé. Porque você sabe que aquilo que Deus te prometeu, que aquilo que Deus tem para você, que a recompensa, que a salvação, ela vai acontecer na tua vida. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e queremos dizer que Tu és santo, Senhor, que Tu és poderoso, Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos encha com o Teu poder, Pai, com a Tua autoridade, Senhor, e no nome de Jesus nós damos uma ordem a todos os pensamentos do diabo. Tudo aquilo que o inimigo coloca em nossa mente, que se opõe a Ti, nós damos uma ordem que vai embora. Nós reafirmamos e afirmamos com convicção, Pai, a nossa fé, que nós servimos a um Deus santo, um Deus trino, um Deus poderoso, um Deus que não se apega às coisas desse mundo, que não se apega às maldades desse mundo. O Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Deus Pai, as enfermidades, meu Pai, que o Senhor possa fazer bater em retirada toda enfermidade da vida dos Teus filhos, meu Pai, toda dor, meu Pai, tudo aquilo de ruim que possa estar sobre os nossos corpos, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa, Deus, arrancar, Deus Pai, restabelecer, Deus Pai, trazer como novo, Senhor, Pai, a coluna, as vértebras, os ossos, meu Pai, colocar como novo novamente, Senhor, Pai. Nós pedimos a Ti, Deus, que os nódulos vá embora, Deus Pai, que os cânceres vá embora, Senhor, meu Pai. Cura, Deus Pai, os Teus filhos. Nós clamamos a Ti também, Deus, por prosperidade na vida dos Teus filhos, meu Pai. Nos dá os melhores carros, meu Pai. Nos dá as melhores casas, meu Pai. Nos dá também, Deus Pai, os melhores lugares nessa cidade. Faz dessa igreja uma igreja próspera, Senhor, Deus Pai. Nós pedimos a Ti, Te apresentamos o desejo, Deus, os pedidos, meu Pai, do coração dos Teus filhos, meu Pai. Seja uma casa, seja um carro, seja uma bênção financeira, seja uma faculdade, um emprego, um relacionamento. Nós colocamos isso diante de Ti, que o Senhor possa, Senhor, realizar, Pai.
em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer, Deus Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Abre a nossa mente, Senhor. Aumenta, Jesus, a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé para que nós venhamos ter mais fé que o Senhor cura, Deus Pai. Mais fé que o Senhor pode nos entregar coisas maravilhosas. E Deus Pai, fortalece aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Fortalece esses irmãos, fortalece a confiança deles. Traz paz, meu Pai, que mesmo em meio às dificuldades eles possam te enxergar. E também, Deus Pai, nós oramos a Ti pela essa fé que nos salva. Nos ajuda, Deus, a nos mantermos firmes, Deus Pai, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo muitas vezes quando o diabo nos tenta e nos quer levar, Deus Pai, ao fracasso, Deus Pai, mesmo quando nós não vemos, meu Pai, o prazer, a recompensa imediata, nós pedimos a Ti, Deus Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer firme e nos enche de Ti, Espírito Santo. Nos batiza com o Teu poder e com a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva em paz para a nossa casa, Senhor. Nos leva em paz para a nossa casa, nos guarda, Deus Pai. Que todo o levante do inimigo venha a ser frustrado, que nada de ruim aconteça com nenhum dos Teus filhos. Nós tenhamos uma ótima noite de sono. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Dê um abraço e um beijo no seu irmão. Amanhã nós temos o ensaio do coral, né, Jailson? Tá, os irmãos que estão lá.